internautas, sejam bem-vindos ao podcast Elas Conectam, que tem como objetivo conectar pessoas e empresas no Brasil e no mundo. Eu sou Evelyn Lopes. Eu sou a Juma Morim. E hoje, no nosso 5º episódio, nós vamos falar sobre o tema autocuidado e constelações, com a nossa querida Patrícia Viteri Bastos. Seja muito bem-vinda, Patrícia. Bem-vinda. A Patrícia, ela é advogada, mediadora de conflitos e consteladora familiar e organizacional. É isso, Patrícia? É isso. Ai, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Bem-vinda. Gratidão pelo convite. Meu primeiro podcast. Estreando com o pé direito. Estreando com o pé direito. Muito bom. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. E uma honra poder compartilhar um pouquinho com vocês aqui de lugares, né, que eu já tive. Então, consigo falar hoje com o coração tranquilo, mas foi difícil chegar até aqui. E assim, é importante você falar, porque esse caminho que a gente percorre, né, até você falar que o seu coração tá em paz, ele tá tranquilo, é um longo caminho, e que as pessoas às vezes acham que é super fácil, é tranquilo, dá, é besteira, e realmente é um caminho que você precisa buscar, né? Então vamos começar aí com o autocuidado, né? Vamos olhar, porque nós temos aqui muitas empreendedoras, muitas empresárias, e a gente no nosso dia a dia, a gente tem que exercer muitas vezes uma postura mais firme, e muitas vezes a gente acaba esquecendo de olhar pra gente, pra nossa essência. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco da sua experiência desse autocuidado com as mulheres, o que elas devem fazer, o que elas devem procurar, porque a gente é alucinada. É isso. E não só aquela história de falar, foi fácil. Na hora que você chegou e que você superou tudo, a pessoa do outro fala, mas ela não tem problema. Não, ela teve Pra sorte, ela é tudo simples, ela teve sorte, ela tem sorte. Mas o caminho se faz caminhando, né? É isso. Então, eu cheguei numa fase, assim, da minha vida que eu tava descontente com tudo. Por mais que, assim, o cabelo tivesse bom, pra mim tava ruim. Por mais que o corpo tivesse bom, o corpo tava, pra mim tava ruim. Quem nunca? Pois é. Eu cheguei literalmente, assim, o meu casamento tava ruim. As minhas ações estavam, de certa forma, influenciando negativamente. Na época, meu filho estava com 6 ou 7 anos. O meu vocabulário. E aí, eu percebi que eu estava numa depressão. Por quê? O meu marido veio eu sou do segundo casamento dele, né? Então, ele perdeu um filho do primeiro casamento com câncer. Logo depois, um mês depois da morte do filho dele, meu marido teve câncer. E o nosso filho estava com 2 anos. E eu fui aquela que palpa toda a obra. Trabalhando, deixando o filho na escola, indo para o hospital, voltando. Depois veio químio, veio rádio. Tripla, né? Pois é. E aquilo fica alojado, não tem jeito. E aí chegou uma hora que eu olhei para tudo aquilo, depois que passou, né, uns 2, 3 anos depois, eu falei, caraca, e agora? E aí eu comecei nessa busca de autoconhecimento e autocuidado. Caraca, e agora? Porque você ficou os 3 anos vivendo a vida de outros e sendo suporte para esses toda a obra. outros. A mãe precisava, eu ia, a irmã precisava, para tudo. Eu só aquela falava história assim. de você estar disponível para todo mundo. A né? boazinha. Tá. Eu era a boazinha, que sempre era assim para tudo. E aí chegou uma hora que eu não tinha mais energia, eu não tinha mais força, eu não conseguia mais me olhar no espelho. Por mais que assim, o físico tivesse legal. Aí eu comecei nessa busca, até a minha advocacia começou a ficar ruim para mim. E aí um dia eu fui numa palestra do direito sistêmico. E foi aí que eu conheci as constelações familiares. E aí eu resolvi estudar um pouco mais e internalizar o que eram as constelações. E essa busca não parou mais. E aí, quando o nosso mundo interno é que sustenta o mundo externo. Eu passei tanto tempo na polaridade, porque somos energia. Sim. Yin e yang, assim como a natureza, né? Dia e noite, vida e morte, Sim. né? Então, eu passei tanto tempo na polaridade masculina que chegou uma hora que o meu corpo começou a adoecer. Então, eu precisei elevar o meu feminino. Saber que da hora que eu saio para casa para fora, é óbvio que o direito ele exige uma postura, Claro. assim como empreendedorismo, assim como
várias profissões, mas quando eu chegava na porta de casa, eu podia estacionar ali o meu tratorzinho e andar na pontinha do pé. E buscar uma forma de eu me conectar com o meu feminino. Porque um dia me perguntaram, Patrícia, quem é você? Eu sou advogada. Eu sou mãe. Não, eu não tô perguntando o que você faz, o que... quer dizer que assim, você já tinha esquecido a sua essência interna. Então, assim, você lembrava das coisas que você fazia, né? Profissionalmente, pra sua família, pros seus filhos, pra sua casa. Mas de você, quem é a Patrícia... Não existia, a Patrícia não existia. Não existia. E isso acontece muito com as nossas empreendedoras, com na nossa vida mesmo, de empresário. Com as mulheres no geral, né? Porque você já vem aquela questão de maternidade, então você já está doando o seu corpo ali na hora que começou a gerar uma criança. Né? Então você vive em função daquilo, então você já começa a controlar a alimentação, né? Atividade física, saúde. Então você sempre está sendo um hospedeiro. Exatamente. E essa disponibilidade, né, que a Patrícia comentou, de estar sempre ali disponível para todos, de ser a boazinha, de ouvir, de falar. Eu acho que assim, é legal, é importante, mas você não pode deixar de viver a sua vida, né? Porque senão você ajuda muito os outros, porque aí os outros se refazem e seguem a vida deles. E a Patrícia, né? E a Patrícia, a Evelyn, a Juma. E você que tá aí nos ouvindo, como é que fica? E o internauta, né? E aí, a pessoa seguiu a vida, aí você pode até gerar uma frustração. Porque você fala assim, poxa, né? Cara, eu fui tão legal com aquela pessoa e agora... Então, e aí eu me perguntava, mas por que eu era tão legal? Isso. Por que eu estava tão disposta para os outros e para mim não? Eu falava não para mim e falava sim para os outros, né? Isso é super importante. E isso tem a ver com raiz de rejeição. Então, eu queria a validação das outras pessoas, né? Então, isso é inconsciente, é um movimento inconsciente que a gente fala que é a boazinha, né? Então, você faz tudo pelo outro porque, obrigada. Se não fosse você... Aí você consegue a sua validação. É isso. Então, assim, quando eu comecei a buscar respostas do porquê eu preciso dessa validação, no caso. Exatamente. Então, todas nós temos raízes de rejeição, né? E isso vem lá da infância, da criança ferida. Por mais que a mãe seja sensacional, o pai sensacional tem. Claro. Né? Eles nos deram aquilo que eles puderam, da forma que eles puderam. E a gente, às vezes, significa aquilo de uma forma que dói. Então, na fase adulta, todo adulto rebelde, todo adulto é uma criança maltratada, é uma criança rejeitada, com feridas de rejeição. Então, as constelações também trouxeram isso para mim, quando eu comecei a estudar da onde vinha, o porquê, né, das lealdades familiares, o porquê que eu fazia coisas que eu olhava, que eu criticava na minha mãe, né? Eu falava, gente, olha minha mãe fazendo isso. Não dava uns anos eu fazendo exatamente igual. E eu falava... Era a referência que tinha e que vai se refletindo na vida, nos nossos atos, tudo, e você não percebe o porquê. E aí eu percebi não, né? Através dos estudos ali que repetimos padrões para pertencer ao sistema familiar. E para ser aceito. E inconscientemente a gente repete ali os padrões. Então, quando a gente critica muito a nossa mãe, muito o nosso pai... A gente tá fazendo igual. A gente Ou tá pior, né? pior. Aí, assim, papai e mamãe, só vou fazer diferente, nem melhor e nem pior. Vou fazer respeito, diferente. Te entendo. Me libera para fazer diferente. Tá. Eu queria entrar nesse ponto, porque assim, aí... Tranquilo, a gente descobriu, né, que nós temos aí alguma questão que precisa ser tratada. No caso, a gente trouxe aqui a rejeição, mas tem várias outras questões que precisam ser tratadas. Legal, descobri. E aí, o que eu faço? Então, o ideal é sempre você estar acompanhada por uma terapeuta, por um terapeuta, e você, o caminho se faz caminhando, é todo dia um pouquinho. Então, a constelação, ela é uma terapia breve. Né? Então, ela vai trazer para o consciente aquilo que está inconsciente. Então, às vezes, por que você não consegue acertar num namoro ou num casamento? Ou porque sua avó se divorciou, sua mãe se divorciou e você está se divorciando? Com quem você está em lealdade?
né? Então, o campo morfogenético, ele traz para você o que está inconsciente, porque tudo isso está no nosso sistema familiar. Através dessa consciência, você vai trabalhar isso. Então, a constelação, ela te mostra, tem algumas, através dos movimentos ali, que podem ser constelações em grupo ou individuais. Então, através de frases curativas, através de movimentos ali, que a gente chama de movimentos da alma, você tem ali aquela terapia de cura. É óbvio que depois, o interessante é você ter um acompanhamento de um terapeuta, de uma terapeuta, porque, gente, terapia é vida. Sim, com certeza. E uma vez que você constelou, aquilo fica reverberando por meses até você conseguir se curar. E uma coisa interessante para você que nunca ouviu falar de constelação, está ouvindo pela primeira vez, todo mundo fala, é difícil você explicar o que é uma constelação, só quem faz consegue entender, porque é surreal. Você resolve um assunto que seria em 10 sessões de terapia ali naquele momento. Mas eu acho que é aquilo que ela falou, né? Ela trata o inconsciente, né? Porque hoje, assim, na verdade, a gente tem a nossa consciência que a gente trabalha, mas o que, na verdade, nos bloqueia é o nosso inconsciente. Que é 95%, né? A gente só trabalha com 5% de consciente. 95%. E, na verdade, quando você traz esse seu inconsciente, aí está atrelado a todos aqueles padrões de comportamento familiar. Que aí você não entende que você está repetindo os mesmos passos do passado. Exatamente. Por quê? Porque quando o Bert Hellinger, ele compilou, né, as constelações familiares, ele trouxe as leis do amor, que ele diz assim. Então, que são 3 leis. A primeira, do pertencimento. Então, todos no sistema familiar pertencem. Então, entre eles, os abortos, os que assassinos, os que nasceram, os que foram dados para adoção, os que morreram, muitos aí, antigamente tinha-se mais isso, né, de esconder ali, você deu um filho para adoção. Sim. Então, todos pertencem ao sistema familiar. Quando um desse sistema é excluído, gerações futuras vão olhar para isso. Vão sentir isso, né? Porque isso fica no campo familiar, né? E não tem nada a ver com espiritualidade, com espiritismo, com religião, nada, com religião. Nada, é tudo cientificamente comprovado. E depois nós temos o pertencimento, depois nós temos a hierarquia. Então, quem chega primeiro tem prioridade. Sim. Então, assim, tem lá os lugares, o irmão mais velho, o segundo irmão, o terceiro irmão. Vamos supor que entre o primeiro e o segundo irmão houve um aborto. Então, esse segundo irmão, ele tá fora do lugar, ele não é um segundo irmão, ele é um terceiro. Então, quando estamos fora do lugar, isso também te causa um enfraquecimento. Nós só temos força para ir para a vida no nosso lugar. Olha. Então, assim, às vezes a gente quer ser a mulher do nosso pai. Em qual sentido? A gente acha que a nossa mãe não é suficiente. É inconsciente. Mas não, mãe, deixa que eu faço. Aí é o meu pai. Então, a gente se coloca em lugares que não nos pertencem. Lá é o pai certo e a mãe certa. E você veio depois. Na verdade, assumir os papéis, né? Dentro de uma estrutura familiar. Você tem o papel do pai, o papel da mãe e dos filhos. Exatamente. Aí, quando, sei lá, vamos dar um exemplo, uma estrutura de que meu pai ou minha mãe precisa de uma assistência. Um filho vai lá e assume aquilo 100% sozinho. Ele está fora da hierarquia dele e isso dá conflito. Porque, na verdade, a gente tem que diluir, entender e respeitar essa hierarquia. Exatamente. Que é o mesmo quando acontece quando os casais que têm filhos colocam os filhos como a prioridade acima do casal, né? Então, aí você vê vários conflitos nesse sentido, até muitos divórcios por conta disso. Porque também você tira, né? O filho, ele tá ali, ele é um amor incondicional, mas o filho vai ser criado pra vida, ele vai formar a família dele e vai embora. E o casal, como é que fica, né? Então, ele também tá fora. A gente pode entender que tá fora de toda essa hierarquia. Exatamente. E você acaba anulando, muito legal isso que você falou, quando tem aquela situação de que o marido começa a chamar de mãe. Né, a esposa, mãe, quer dizer, eu não sou sua mãe, né? Eu sou sua esposa. Porque é uma forma que ele encontra de ser carinhosa, né, com o filho, mas que ele tá tirando, né? Tá tirando o seu papel principal, E quantas né? mulheres não falam, ai, meu bebê, pro marido?
Ai, meu bebê, como assim? Né? Você tira a força. A mesma coisa para um filho. Porque, assim, eu considero, exagerando, como se você estivesse aleijando o filho. Porque o filho cresceu, é um homem ou uma mulher, não é um bebê. É um cidadão que pensa por ele mesmo, vai ter as decisões dele. Como assim, bebê? E, Patrícia, uma pergunta, que nem a Ju colocou, achei bem bacana, né? A questão do bebê, né? De tratando lá, vai 20, 30, 40 anos lá, meu bebê. Isso é muito legal, né? Mas aí, por exemplo, isso pode trazer algum problema em um adulto ser como ele estivesse como uma criança ainda? Então, em determinada, agir como uma criança? A criança não casa, quem casa é o adulto. Então, quando a gente faz birra, quando a gente briga, nós estamos na criança. O adulto, ele assume responsabilidade. Então, quando a gente fica, meu bebê, a gente acaba diminuindo, tanto para o homem quanto para a mulher. Né? Então, a terceira lei é a lei do equilíbrio. Ai, que né? Perfeito! A lei do equilíbrio entre o dar e receber. Pertencer, hierarquia e equilíbrio. Isso. Tá. Então, assim, o equilíbrio. O marido dá um pouquinho, a esposa dá um pouquinho mais. O marido dá outro pouquinho, a esposa... Então, essa é a lei do equilíbrio. A mesma coisa acontece, vamos supor, na desequilíbrio. Se há uma traição no meio do casal. É óbvio que é inconsciente, mas a responsabilidade, adultos que casam. Então, é uma autorresponsabilidade, 50% de cada um. Por quê? A mulher também coopera para que o homem traia ou vice-versa. Isso é para frisar uma crença dela. Ah, eu não te falei que homem não presta? Ou o pai, eu não te falei que mulher é tudo igual? Então, ações inconscientes vão levando um para o outro. Então, vamos supor que o casal resolve ficar juntos. Precisa ter uma compensação, porque foi algo muito... Então, eles estavam aqui, houve um desequilíbrio. A gente não precisa falar que ela vai trair ou ele vai trair. De repente, ele pagar uma viagem para ela ou ela pagar uma viagem para ele, para que haja uma compensação, né? Então, o equilíbrio, ele é sempre assim. Você faz o que a pessoa fez e um pouquinho mais e um pouquinho mais. Quando só um dá e o outro fica, esse aqui não tem como pagar. E a maneira desse aqui pagar ou dessa aqui pagar... normalmente é com a traição. Por quê? Porque quem tá aqui aí desce. Entendi. São movimentos inconscientes. É muito complexo. É muito profundo. Mas assim... E tem muito sentido. Claro. Então, assim, isso reverbera em tudo. Porque quando você começa a ter essa consciência e você leva para dentro da sua casa... tem assuntos que eu tô conversando, que você vai conversar com o seu marido e seu filho. Opa, isso aqui não é assunto de criança, isso aqui é assunto de marido e mulher. Né? Então, isso fica muito claro quando você traz essa consciência dessas 3 leis sistêmicas na prática. Porque isso você vai levar para dentro do trabalho, isso você vai levar para suas relações interpessoais. Às vezes você tem uma amiga que só você liga, que só você manda flores, que só você lembra do aniversário. Então, há um desequilíbrio ali na relação. Sim. Né? Então, você começa a falar, poxa, peraí, será que só eu que tô nessa amizade? Cadê a parte dela? E esse desequilíbrio é aí que vem, ela me traiu, ou ela foi desleal, porque você deu e ela ficou aqui, ó. Mas é interessante esse exemplo que você deu. Eu lembro que com meu ex-marido, quando a gente estava com as crianças e estava conversando um assunto, ele falava... É de exclusão, é primeiro marido. Não, é meu ex mesmo, que é o segundo. Eu sei. Então, é o segundo. Meu segundo. Ou então, Paty, é porque quer excluir mesmo. Eu não sei, não sei como falar, porque meu primeiro é falecido, sou viúva. Então, o meu segundo meu marido. Segundo marido. E era muito legal, ele tinha uma competência verbal e ele falava, não... Agora é assunto de adulto, não se intrometa, né? E quando você está aprendendo naquilo, eu falava, meu Deus, tadinha das crianças. Exatamente. Mas, assim, você tem formas de falar. Olha, dá licença que agora é o
papai que está falando, esse assunto aqui, né, não é para você e tal. Então, tem muito sentido você colocar cada pessoa dentro do seu papel e ir na hora certa. É verdade. Não, e isso traz um equilíbrio para a família, porque cada um sabe. Daí o que acontece? O casal se separa. Aí você tem um filho. O que o filho vai fazer? Vai se colocar no lugar do pai dentro daquela... Agora eu vou cuidar da minha mãe. O meu pai não foi tem capaz. Muito isso. Mas, gente, nós somos 50% papai e 50% mamãe. A mãe, quando ela fala mal do pai pro filho, ela está falando mal do filho. Sim. A mãe, quando fala... O pai, quando fala mal da mãe... ele está falando mal do próprio filho, porque somos 50%. Então, assim, e isso vai reverberar na criança, de alguma forma. Aí quando você fala em empresa, isso que você comentou, às vezes eu falo para o meu colaborador, se você está falando mal do cliente, você está falando mal de você. Se você está falando mal do seu colega que não fez o trabalho dele, você está falando de você. Porque você é empresa. A responsabilidade é sua. Né? E pegando o gancho que a Ju colocou de empresa, a gente sabe também que é possível constelar, né? Existe a constelação organizacional. E como que a gente pode constelar a empresa, um negócio, um produto? Como aqui, por exemplo, o nosso podcast, se a gente quiser constelar, ou mesmo as famosas secretárias que não param nunca, ou empregadas, né? Enfim, funcionários. Como que a gente consegue constelar? É da mesma forma? É seguindo o mesmo padrão, Tati? É, mais ou menos o mesmo padrão. Na verdade, assim, você vai precisar contar um pouquinho melhor a história da empresa, do fundador. Por que muitas empresas... Tem aquela antiga frase, né? O primeiro constrói, o segundo usufrui, o terceiro destrói. Por quê? Porque quando a gente recebe muito, não consegue gerir aquilo. Tá. E a gente não honra quem veio primeiro. Então, nós caímos ali na hierarquia. Por mais que depois você mude o formato da sua empresa, que você modernize, você tem que honrar quem fundou aquela empresa, os princípios, os valores, porque aquela pessoa deu muito para chegar até ali. Então, normalmente, os filhos, ele já está velho, não sabe mais de nada disso, e acabam desonrando. Então, você falou de constelar, né? A empresa, podcast. Então, você vai falar um pouquinho melhor, é feita uma anamnese, mas dá para constelar. Então, às vezes, você tem uma secretária que não para ninguém ali. Você contrata 2, 3, 10 e não para. Aí você vai olhar para aquilo. Às vezes, alguma secretária que por lá passou ficou com alguma mágoa. Então, assim, inconscientemente, a vaga ainda está lá. Então, dá para você constelar podcast, pode ser com pessoas ou com bonecos, isso. E vai intencionar cada um deles ali e ver o que o inconsciente traz de cada um. Você vai lançar um produto novo, dá para constelar, saber se é a hora de lançar aquele produto, se é a hora de esperar um pouquinho mais. Então, assim, na verdade, está tudo ali no campo, só traz pro consciente esse movimento, né? Então, assim, as empresas estão fazendo muito isso hoje, porque às vezes não. Você, quando vai para a empresa, você leva os seus problemas pessoais, Sim. né? Então... Hoje já é aceitável nas empresas entender que são feitos por pessoas e pessoas têm problemas. Exatamente. Pelo menos na teoria, né? Na prática. Mas já suavizou bastante, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas levam os problemas para casa. A galera leva a mochilinha ali, galera. Eu me coloco nessa também. Leva a mochilinha e vai. Se você tem um problema, você tá passando por um determinado problema, por mais que você esteja ali focado, você vai ter algum resquício, você vai ter alguma situação que em determinado momento isso vai te afetar. Exatamente. Você tem os altos e baixos, né? E reflete, né? Em tudo. Então, assim, na constelação organizacional, sai se aquele fornecedor é o adequado, se aquela pessoa está no lugar adequado, porque às vezes ela está fazendo algo que não é a aptidão dela, ou que ela não está confortável. Um movimento de mudança pode transformar, né, todo o ambiente ali. Ou se realmente ela não está alinhada com os valores da empresa, mas que você a desligue de uma forma... gratidão por tudo que você fez até aqui, né? Então, porque a pessoa precisa se sentir valorizada,
né? E pertencente. Porque, gente, o pertencimento, eu acho que as isso pessoas tudo, morrem se não pertencerem. Eu acho que isso é tudo mesmo. A gente tem... eu sou presidente do Núcleo de Mulheres Empreendedoras aqui da Associação Comercial de São Caetano. E realmente, ali, quando a gente tem os nossos eventos, né, Ju? A gente sente que a participação das mulheres, ela é muito expressiva, mas desde que elas se sintam... pertencentes. Exatamente, pertencentes. E aí, um dia eu estava conversando com o presidente e ele falou assim, não, vamos colocar aqui a associação. Eu falei assim, presidente, com todo respeito, se as mulheres não sentirem que elas estão pertencendo a este evento, pode esquecer. Não tem adesão. E aí elas sempre elogiam muito, que elas se sentem Exatamente. E nós, a gente está falando de um exemplo das mulheres, né? Mas o ser humano como um todo, se ele não se sente pertencente àquele lugar, ele jamais vai dar o melhor dele, ele jamais vai se sentir ali confortável para estar fazendo algo, né? A começar por dentro de casa, né? Então, se você não se sente pertencente dentro de casa, se seu pai não faz o papel de pai, se sua mãe não faz o papel de mãe, ou se por alguma fatalidade seu pai faleceu, ou sua mãe faleceu, ou houve um rompimento de vínculo muito cedo, se você não busca, ou seu pai ou sua mãe não busca alguém para fazer aquele papel, não substituir e não chamar de mãe ou de pai, né? Mas para fazer aquele papel, você vai buscar fora. Alguém que preencha esse lugar e que te faça pertencer. Se você tem um pai agressivo, se você vai buscar fora, né? Por isso que a gente fala... quando uma criança vai logo cedo para o mundo do crime, né? Ele vai procurar um pai lá fora, alguém que fale assim, não, vem cá, olha o talento que você tem, você serve para isso, serve para aquilo, você tem potencial. Óbvio que nem sempre, 90% dos casos, não é pro bem, é pro mal. Sim. Mas a criança se sente pertencente. Nossa, você falou uma coisa que agora eu fiquei um pouco... Eu estava num evento de inauguração e tinha um rapaz muito lindo trabalhando. É um da equipe que serve. Eu conversei com ele e falei, nossa, você é muito lindo, mas você é muito jovem. Ele falou, eu fiz 18 anos. aí eu conversei com ele, né? E eu falei assim, tá, e qual que é o seu maior sonho? Daí ele me contou toda a história dele. É fazer a minha mãe parar de trabalhar. Olha... Então, com 18 anos, se a gente vai dentro dessa linha do raciocínio, ele já está querendo assumir um papel que não é dele. Ele já está quebrando uma hierarquia que vai reverberar na vida dele. E ele vai tirar a força todo. da mãe. Não que isso não possa acontecer, né? A gente também não sabe a história de vida dela. Mas, assim, ele verbalizando essa frase, automaticamente ele já tira a força dela. Então, assim, você pega os jogadores de futebol, você pega os grandes... Normalmente, pai, mãe, se não é empresário, já tem uma qualidade de vida. E pode perceber que eles acabam dando problema depois. Sim, a maioria também tem esse sonho e a gratidão pela mãe, e quer fazer tudo. E depois, ou a mãe acaba se relacionando com meninos da idade do filho, ou o pai acaba se relacionando com meninas mais novas, porque a gente descompensa. Porque, assim, os nossos pais, eles já nos deram a vida. Isso é impagável. E aqui a gente não está trazendo julgamento que tipo de pai ou que tipo de mãe, né? O importante eles disseram sim à vida. Se nós estamos aqui, eles disseram sim. Então, a gente sempre vai estar em débito com pais e com mestres, professores, né? Que a gente também não tem como recompensar. Então, quando a gente quer dar mais do que os nossos pais podem receber, aí há o desequilíbrio e aí começam a vir aí todos os problemas familiares em decorrência disso. Nossa, porque a gente tira a força dos nossos pais. E, gente, eles dão conta. Dão conta. Eles dão conta. Não, e assim, que se você for ver, os problemas familiares, eles trazem vários... a maioria dos problemas que você tem na vida vem de decorrência de problemas familiares, né? Ou por uma omissão, ou por um excesso de afeto, tudo, né? Na verdade, tudo vem e são os conflitos mais difíceis de você conseguir solucionar, né? E aí a gente tem muitas vezes a mediação, que ela tenta trazer essa ideia, né, de compor as pessoas, de compor os conflitos, mas que a gente sente que é muito difícil e muito vem lá de trás, né? E você trouxe uma frase incrível agora, né? Do amor. Então, tudo é por amor, mas a gente tem o amor que cura e o amor que adoece.
Sim. Eu já ouvi uma frase, eu sofro por amor. Gente, como você pode sofrer por amor? É porque o amor não é para você ter sofrimento. E uma frase que me impactou... Ju, o seu lado masculino tá falando muito alto, Ju. Olha que lembra ele. Vivência, experiência. Mas isso é tão forte, porque eu lembro, assim, quando eu tava nessa fase, assim, bem ruim... É que quando eu tô sofrendo já não é mais amor. Não, entendeu? Ju, É o amor que adoece. Eu concordo com você em gênero, número e grau, mas eu não podia perder. Perfeito. É a mesma coisa, assim, quando viraram para mim e falaram assim... Quem é a pessoa mais importante da sua vida, né? Eu, na hora, respondi, óbvio, meu filho, né? Pessoa, Nossa, seu filho. Tati. Clássico. Aí ele falou assim, e o que você faria pelo seu filho? Eu falei, eu morreria pelo meu filho. Mas isso é fácil. E viver? Você está vivendo pelo seu filho? Você está cuidando da sua saúde mental, da sua saúde emocional, da sua saúde física? Você está liberando ele das suas expectativas? Aquilo fez assim, ó. Nossa. Falei, oi? Ele falou, não, amor, eu dou a vida pelo meu filho. É linda essa frase. Aí, mas assim, morrer é fácil. Alguém vai lá, te dá um tiro, você vai, dá um órgão, morrer... Tá, mas e viver por ele? Viver de forma saudável por ele. Você se curar, porque dói, gente. É um processo que dói. Sim, o processo da cura, ela é dolorida, né? E é engraçado que isso que você trouxe é muito bacana, porque o meu sobrinho, ele tem 11 anos, mas assim, a gente tem uma afinidade muito grande. Desde pequenininho, desde os 2 anos, 1 ano e pouco, ele já dorme em casa. E aí, quando ele tinha uns 3 anos, mais ou menos... Eu falo assim, fica brincando aqui que eu vou colocar roupa pra lavar, por exemplo. Vou estender a roupa. Aí um dia ele olhou pra mim e falou assim, Dinda, quando eu crescer, eu vou criar um robô que vai fazer todos esses serviços, só pra gente poder ficar mais tempo junto. Ai, coisa linda. E aí, você tem exatamente isso, o viver, né? E isso é fundamental. Porque agora ele tem 11, não preciso nem dizer que, né? Oi, Dinda, tudo bem? É super carinhoso, então. mas assim... Você não quer vir ficar com a Dinda? Não. Nem responde. Exatamente. Mas assim, esse viver realmente é importante, porque é isso que eles querem, né? A gente precisa estar lá e é difícil você estar lá. Na teoria, ótimo, funciona, mas na prática... Na verdade, é criar essas memórias. Ele jamais vai esquecer tudo que ele viveu com você. Né? Você estava com ele, você participou com ele, né? Isso que você falou é incrível, assim, né? Porque a gente tem as memórias boas e as memórias ruins. Então, assim, se você teve uma memória ruim com alguém, com um filho, né, principalmente, aí de uma ruim você tem que fazer pelo menos 5 positivas para ele esquecer a interação negativa. Uau. E isso também serve para dentro do trabalho. Né? Tem uma escala lá que você tem que... Para cada bronca que você dá no seu funcionário, você tem que dar 5 validações para que ele... validação diferente de bajulação, né? Às vezes o funcionário também vem, chefinha, não, aí é bajulação. Puxar saco. Mas aí... Então, para ter essa interação, para a memória negativa, ela se apagar. Tá, para ele conseguir absorver ressignificar. Para poder seguir, porque senão a negativa acaba ficando, né? Maravilha. E o nosso tempo está acabando, queridos internautas. Passou muito rápido. Mas nós vamos colocar aqui as redes da Patrícia, para que vocês comentem, façam perguntas, para que a gente possa direcionar ela. Esse tema, assim, é um tema muito complexo, que atinge todos, né? E não esqueçam de fazer suas perguntas, dar o seu like no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, com pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser interessante para que elas possam também poder escutar. E, Paty, eu gostaria, para a gente poder concluir, para a gente poder encerrar, que você criasse a conexão, né? Desse uma conexão para os nossos internautas. O que nós podemos conectar com eles no assunto desta noite? Nós somos mais leais do que livres do nosso sistema familiar. Nossa, até me arrepiou. Porque a gente fala, eu sou livre, eu sou... Não somos. Somos mais leais do que livres. Então, essa é uma frase, assim, que quando reverbera
vem a busca. Então, na hora que aquele adolescente está no momento da rebeldia dele, ele está tentando ser livre e a família está falando, não, você vai ter que ficar aqui. Ele está querendo ir para a má consciência. Às vezes a gente precisa entender o que é a rebeldia, né? É não fazer igual a família. Você vem de uma família de médicos, eu não quero ser médica, eu quero ser jornalista. Não, mas... Eu não sou rebelde, né? É isso. Sensacional, Maravilha. nunca havia pensado assim. E esse foi o nosso 5º episódio do nosso podcast. Não esqueça de dar o seu clique no nosso vídeo, participe da comunidade que mais cresce no mundo do empreendedorismo e assuntos gerais, porque Elas conectam!